Fala, torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não segue aqui a gente ainda, dá essa moral, segue a gente aí embaixo, se inscreve aí embaixo e, claro, segue a gente também em todas as nossas redes sociais, no Instagram e também lá no TikTok, fechou? Para você ficar por dentro de tudo que acontece com a Portuguesa, tudo que acontece no mundo rubro-verde, torcedor. Sem mais delongas, vamos para essa nossa análise, uma análise hoje não muito contente, né, tendo em vista a derrota no primeiro jogo do mata-mata contra a equipe do Misto. A Portuguesa acabou sendo derrotada por 1-0, um jogo que assim, a gente vai falar bastante disso, mas já vou dar minha opinião inicial, tá, nessa nossa análise aqui. Um jogo bem abaixo da Portuguesa, um jogo em que a Portuguesa, assim, o time do Misto é um time bem limitado, com todo respeito, é um time bem limitado. O da Portuguesa eu vejo que é menos limitado quanto a equipe do Misto. Mas também é limitado a equipe da Portuguesa. Mas assim, nesse jogo a gente conseguiu perceber erros que a gente vinha falando ao longo de toda a primeira fase. De toda a primeira fase a gente comentou desses erros aqui na nossa análise. Então se você quiser, assiste as outras análises que tem aí no nosso perfil para você entender melhor do que a gente está falando. Os erros praticamente se repetem nesse jogo. Lateral muito fraco, lateral jeito Carlos Eduardo, pra mim, puta, eu vou falar mais pra frente, mas enfim, vamos lá. Um jogo em que a Portuguesa tinha tudo pra vencer, tinha tudo pra pelo menos sair de lá com um empate na pior das hipóteses, mas acabou saindo com uma derrota. Foi um jogo que a Portuguesa entrou parecendo que tava com, sabe assim, a equipe do Misto tava 220 e a Portuguesa no 110. A Portuguesa entrou numa rotação abaixo do que a equipe do Misto, isso ficou claro. A equipe do Misto chegou pra decidir o jogo. Falou, eu vou decidir o jogo. Tanto que depois que eles acharam um gol de pênalti, que foi um gol achado, diga-se de passagem, um gol de uma imbecilidade da defesa da Portuguesa, uma infantilidade da defesa da Portuguesa, acabou saindo aquele gol. E aí eles, depois do gol de pênalti, o que a equipe adversária fez, a equipe do Misto fez? Recuou totalmente o jogo, torcedor. Mas enfim, eu vou falar já, mas palavra inicial aqui para nossa análise tática. Um jogo muito abaixo da Portuguesa do que se era esperado para este mata-mata. E agora vai ter que decidir tudo jogando em casa, torcedor. Bom, mas sem mais delongas, vamos dar uma analisada aqui, uma olhada nas estatísticas dessa partida entre Portuguesa e Misto. Bom, vamos lá, o Misto teve mais posse de bola, 57 contra 43, mas uma posse de bola mistério, porque assim, eles não tiveram tanta chance de finalização, como a gente pode ver nos números, foram apenas 4, dessas 4, 3 foram no gol. Enquanto a equipe da Portuguesa teve 12 finalizações com 7 no gol e 5 fora do gol, enquanto a equipe do Misto teve apenas um chute fora do gol. Escanteios, a Portuguesa teve 10 escanteios contra 2 da equipe do Misto. E defesa de goleiro a gente consegue ver também que o Bruno Bertinato quase não trabalhou. Apenas 2 contra 7 defesas do goleiro do Misto. Então, ó, olhando para esses números aqui, pega bem esses números, memoriza aí na cabeça, enfim. Fica com esses números na cabeça, torcedor. Porque assim, a gente consegue perceber o quê? Que a Portuguesa teve mais finalização. Teve, isso é fato. Teve mais escanteios? Teve, isso é fácil. Ou seja, teve mais jogadas de perigo do que a equipe do Misto? Podemos considerar que sim, tá? Podemos considerar que sim. Mas é assim, a Portuguesa chegou muito depois que tomou o gol. Porque os primeiros 20, 25, 30 minutos ali de jogo, o Misto pressionou. Fez um abafo, que era um abafa, a gente pode se dizer esperado, pro time que tá jogando em casa, o primeiro jogo de mata-mata contra a Portuguesa. É esperado que eles vão tentar ir pra cima, vão tentar fazer uma abafa. O que faltou foi a Portuguesa entender como se portar diante da situação. A Portuguesa tomou um susto ou outro, ele teve uma bola na trave nesses primeiros minutos. O lance do pênalti acontece nesses primeiros minutos também. Então assim, faltou a Portuguesa entrar ligada, não entrou ligada no jogo. E aí, claro, tomou um gol de pênalti, um pênalti infantil. Mas enfim, depois que saiu o gol de pênalti, o Misto recuou. A equipe do Misto recuou totalmente. Tanto que se a gente for ver o segundo tempo, os melhores momentos praticamente, 90% da Portuguesa as grandes chances criadas, né, diga-se de passagem. Com chute de fora da área, a maioria delas, com chute de fora da área e muito chuveirinho na área, torcedor. Muito chuveirinho na área, tá? Então a Portuguesa apostava muito nesse chuveirinho, nessas bolas longas e nas finalizações de longe, tá? Foi isso que a Portuguesa apostou. Mas volto a dizer aqui, vou ser repetitivo nessa análise tática. Um time entrou muito abaixo do que era esperado. Muito. E aí, eu acho que isso aí pode pintar um pouco também da escalação que o técnico mandou a campo, Caô de Almeida. Quer ver? Vou colocar aqui na tela pra gente conseguir ver aqui, ó. Essa foi a escalação que a Portuguesa foi a jogo. Com o goleiro número 1, Bruno Bertinato, que não interferiu.
o lateral direito Carlos Eduardo, pelo amor de Deus, né, que pra mim nem merece mais ser relacionado para as partidas, porque todos os jogos que ele jogou, ele conseguiu cometer algum erro e entregar algum gol pro adversário em todos os jogos que ele disputou. Menos o que ele passou desapercebido, que ele fez o feijão com arroz, foi na última rodada contra o Boa Vista, que já estava eliminado, jogando no Canindé, naquela vitória de 3-0 da Portuguesa. Foi um jogo que, assim, ele não brilhou, tá? Não brilhou, muito pelo contrário. Mas ele não cometeu os erros que ele vinha cometendo. Nos últimos 2 jogos que ele fez no Canindé, ele entregou 2 gols pro adversário. 2 gols pro adversário. Nesse jogo agora contra o Misto, e ele que fez um pênalti. Um pênalti infantil. Infantil. E eu não sei por que o Cauã talvez insista em colocar ele no time. Porque é um jogador que, na minha visão, não desempenhou em nenhum momento futebol pra falar, pô, eu estou titular. Não, tudo bem, o Thales está numa fase ruim, ok. O Ciência é um garoto, tal, ok. Mas, pô, eu duvido que o Thales e o Ciência fariam o que esse lateral fez. Duvido, tá? Eu, inclusive, depois desse jogo, até colocaria ali ou o Thales ou o Ciência, talvez até o Ciência, eu arriscaria até com o Ciência para esse jogo de volta, torcedor. Mas enfim, aí tivemos ali o Gustavo Henrique na defesa e o Eduardo Biazos. O miolo defensivo que, não fez o básico nesse jogo, tá? Fez o básico. Mas o Eduardo Biazos acabou tendo uma contribuição ainda maior ali pro pênalti. Eu vou explicar pra vocês no lance depois. Aí no lateral esquerdo, o Matheus Leal, que também fez um jogo abaixo. Também não foi produtivo nesse jogo. Ele já fez jogos bem melhores com a camisa da Portuguesa. Então também deixou a desejar nesse jogo. Tanto que o próprio Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo no lugar dele, foi muito melhor, tá? Foi muito melhor. Assim como o Thales, que entrou no lugar do Carlos Eduardo, foi muito melhor. Só que aí você percebe, a Portuguesa tem 5 alterações. 5 alterações. 2 das 5 alterações foram 2 laterais. Eles trocaram, o Cauã trocou os 2 laterais e queimou 2 substituições. E aí eu fico aquela pouquinho atrás dele. Pô, não dava já pra ter começado com o Thales, talvez na direita? Pô, não dá pra ter colocado Ciência, talvez? Ficou essa dúvida pro torcedor, sabe? Bom, aí no meio de campo, a gente tem o Tauan, tinha o Guilherme Portuga e tinha o Cristiano. Esse era o meio de campo formado da Portuguesa, tá? Um meio de campo que, assim, é um meio de campo ofensivo, porque o Tauan fica sozinho como volante, praticamente ganha o Portuga e o Cristiano como meia, pra armar jogadas. Só que aí que tá, você vai jogar um primeiro jogo de mata-mata de Série D, fora de casa, torcedor. Tá, você tá jogando fora de casa, primeiro jogo de mata-mata de Série D, você já sabe que o time da casa vai tentar fazer uma pressão porque tá com a torcida e tudo mais, e ao invés de você tentar reforçar o seu meio de campo, você me coloca 3 caras com apenas um deles que marca, que é o Tauan. Só o Tauan desse meio de campo tem o poder de marcação, só o Tauan. Portuga não tem poder de marcação. Cristiano também não tem poder de marcação. Inclusive, esses 2 atletas, o Portuga é um pouco menos, mas o Cristiano, quanto mais próximo do gol você deixar ele, mais benéfico vai ser pra ele e para a equipe. Tá? Então, assim, eu acho que aí já começou uma escalação. Aí o Cauã já começou desde a defesa, né? Errar. Mas eu acho que ele errou na escalação como um todo pra essa partida, tá? E aí no ataque a Portuguesa tinha o Lohan, que também fez um jogo completamente abaixo, completamente desligado. Inclusive errou um gol importantíssimo que um centroavante do calibre do Lohan não poderia perder esse gol, tá? Não poderia perder esse gol. Igor Torres, que também fez um jogo mais ou menos ali. Fez um jogo padrão Igor Torres, que não convenceu a torcida de novo, muito pelo contrário. E o Kawari, que fez ali alguns jogos bons na primeira fase, mas parece que o futebol não acompanhou ele para esse mata-mata. E já tem os jogos que o Kawari não vem conseguindo desempenhar o bom futebol que ele desempenhou para se tornar o titular da posição, sabe? Então, assim, é uma escalação que deixa muitas dúvidas. A Portuguesa vai ter, eu acredito que o Cauã vai ter que mexer bastante nesse time pro de volta, tentar pelo menos algo diferente, uma coisa que o Cauã não fez ainda. Mas enfim, eu acho que a Portuguesa, mesmo tendo perdido essa primeira partida por 1-0, tem totais condições de reverter essa situação. Mas claro, tudo depende do time. Tudo depende do time. O time vai ter que precisar entrar em campo, vai ter que entrar ligado, vai ter que mostrar dedicação, raça, vontade. Porque assim, o Canindé vai estar cheio. A torcida vai comparecer no Canindé. Inclusive, já faço até o convite pra você, torcedor. Ingresso é gratuito
para quem fizer o check-in no app de Somos Lusa, lá no site da Somos Lusa. É basicamente o cadastro. Você faz um cadastro no plano de sócio torcida portuguesa e faz o check-in. Você não vai pagar nada, nada, tá? É ingresso 100% gratuito. Então, ó, se você quer ir assistir o jogo, quer apoiar a portuguesa, vá, torcedor, vá. Vá. Se você não é torcedor portuguesa, mas quer estar lá presente, fazendo essa força, vá também. A gente tem que encher o estádio, a gente tem que fazer aquilo ali virar um caldeirão. Na hora dos jogadores entrarem ali no campo, o time dos caras sente medo de estar jogando no Canindé, pô. E eles vão sentir esse medo. Porque o time dos caras não é nada de muito uau, assim, diferente da portuguesa. Eles são bem limitados, Se a gente conseguir colocar uma pressão de torcida em cima deles, a gente vai conseguir, talvez, reverter essa situação. Com certeza vai reverter essa situação, tá? Mas é isso. Bom, eu separei aqui 2 lances pra gente ver, sem muita enrolação. Vou pegar aqui 2 lances, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente conseguir ver melhor. O primeiro lance é o lance do pênalti. O lance que o Carlos Eduardo comete pênalti, que a portuguesa, os zagueiros da portuguesa estão voltando, tá? Eu vou colocar aqui na tela. Ó, o primeiro ponto que eu queria que você enxergasse, eu nem marquei aqui, tá? Mas é aqui, ó. Aqui tá o Eduardo Biazos, no meio de campo, num contra-ataque pro misto. Foi isso que eu falei que o Biazos teve talvez uma importância grande. Aqui tá o Biazos voltando para recompor. Aqui a gente tem o Tauan, o Gustavo Henrique, o Tauan e o Carlos Eduardo ali na esquerda, tá? Vou dar o play aqui no lance, que vai mudar a câmera. Eu peguei esse frame só pra gente conseguir ver isso, ó. Aí aqui percebam. Vou até pausar aqui, ó. Percebam uma coisa. Deixa eu mudar aqui minha câmera. Aqui fica melhor. Perceba aqui uma coisa, ó. A portuguesa tá correndo pra trás. Os jogadores da portuguesa estão correndo pra trás. Eu até deixei marcado aqui, ó. Deixa eu achar aqui o ponto. Ó, esses 3 atletas, o Gustavo Henrique, o Tauan e o Carlos Eduardo, estão correndo pra trás, enquanto esse jogador tá aqui, ó. Tranquilo, sozinho, com liberdade. E aí o Carlos Eduardo vai tentar correr pra tentar pegar essa bola, tentar fazer ali a cobertura. E aí, ó, percebam aqui, ó, outra coisa, pra vocês verem quão infantil é esse pênalti. Tá? Pra vocês verem quão infantil é essa jogada de pênalti assinalada aqui, ó. O jogador já tava puxando a bola pra fora. O Carlos Eduardo, só de chegar, fez com que o jogador puxasse a bola pra fora. Ele tava indo pro escanteio, ele não tava indo em direção ao gol. O gol tá aqui, ó. O gol tá aqui, o gol do Bruno Machado tá na frente dele. Na frente dele, cara. E ele tá puxando pra fora. E aí a gente vai ter o quê? A proeza do nosso lateral direito, Carlos Eduardo, de fazer um pênalti infantil, ó. Se jogando em cima do adversário e assim cometendo o pênalti. Ajudou a marcação do pênalti, tá? Não deu trabalho pra arbitragem nem sequer pensar ali em, puta, não sei se foi pênalti, foi. E um pênalti infantil, um pênalti besta, um pênalti desnecessário, diga-se de passagem, torcedor. Aí, enfim, saiu esse pênalti, e aí a equipe do misto foi lá e fez o gol, marcou o gol e fez 1-0. E percebam ali, ó, que o pênalti foi aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minutagem do pênalti. Saiu ali com 28, 30 do primeiro tempo, que foi exatamente o tempo de pressão que a equipe do misto fez. A equipe do misto fez essa pressão inicial de 30 minutos ali, fez o pênalti, conseguiu o pênalti, conseguiu fazer um gol. Ótimo, o que eles fizeram? Vamos recuar. E foi o time inteiro do misto defensivo. Ficou na defesa. No segundo tempo, então, nem se fala. O misto mal conseguia atacar. Tanto que praticamente as 4 finalizações que o misto deu no gol foram justamente no primeiro tempo. No segundo tempo teve pouquíssimas, se tiver teve 1 ou 2 no máximo. Tá? Das 4, tá? Então assim, o jogo que a portuguesa tinha chance de reverter, se jogasse um pouquinho de futebol, conseguia reverter esse jogo, tá? E aí o segundo lance que eu peguei é que a portuguesa teve chance. O pior é que a portuguesa teve chance de reverter, mas não conseguiu aproveitar, torcedor, é isso mesmo. Teve chance de reverter, mas não conseguiu aproveitar. Vou colocar aqui o lance. Vamos ver se vai ficar tudo certinho aqui, ó. O lance é o seguinte, ó. Contra-ataque para a equipe da portuguesa. Tá? A portuguesa recuperou a bola. Vai armar o contra-ataque. E aí aqui percebe uma coisa. A portuguesa tem 5 jogadores. Aqui tudo no setor defensivo que a gente consegue ver no frame. Mas depois quando vai mudar o frame, o time da portuguesa está inteiro atrás. Tá inteiro ali tentando defender para contra-atacar. E aí nessa saída de bola, o Portuga viu que não tinha nenhuma opção aqui, a não ser a opção de passe para trás. Porque o Portuga tá aqui na frente, ó. O Portuga tá aqui, então ele só tinha opção de passe para trás. Ele não tinha nenhuma opção de
ou ele segurava um pouco mais o jogo e tudo mais. Aí o Portuga teve uma ótima visão de jogo, foi um dos momentos bons do Portuga na partida, e ele consegue achar um passe aqui, ó. Aqui onde eu coloquei essa linha. Ele consegue achar esse passe aqui pro Lohan. E aí ele vai pegar o Lohan sozinho, nas costas da defesa. Ó, reparem aqui de novo, ó. Nas costas da defesa, 2 contra 1, mas totalmente livre, sozinho para carregar a bola. E aí o Lohan vai e me desperdiça essa chance. Um camisa 9, agora vamos ser sinceros, torcedor. Um camisa 9, como o Lohan, não pode perder um gol desse. Não pode. Era um gol que daria um empate para a Portuguesa e a situação aqui no Canindé seria totalmente outra. Totalmente outra, porque a Portuguesa não precisaria ganhar de 2 gols de diferença, uma vitória simples bastava, tá? O empate levaria para os pênaltis. Como o Lohan perdeu esse gol, agora, assim, não tô colocando a culpa toda no Lohan, tá? Que fique bem claro, longe disso. Ele devia ter feito esse gol, era um gol importantíssimo, era o lance talvez mais importante da Portuguesa na partida, que foi com 10 minutos de jogo, 11 minutos ali do segundo tempo, na verdade. Foi o lance mais perigoso da Portuguesa no jogo. O lance mais perigoso da Portuguesa no jogo, onde ele saiu cara a cara. E um camisa 9 quando sai cara a cara com o goleiro, pô, tem que guardar, né? Tem que guardar, tem que ter o espírito de artilheiro, cara. Você é um camisa 9, você é um centroavante. A esperança de gol do time é você. Então você não pode desperdiçar uma chance dessa, torcedor. Mas enfim, falei bastante aqui já, desabafei também um pouquinho. Um jogo abaixo da Portuguesa, mas agora, sábado agora, dia 9, né? Sábado, dia 9, a Portuguesa vai receber a equipe do Misto lá no estádio do Canindé. A bola rola às 4 horas da tarde, torcedor. E os ingressos, vale lembrar, são gratuitos. Basta você entrar no site lá Somos Lusa, fazer seu cadastro no plano free de sócio torcedor para fazer o seu check-in. Não paga nada, tá? Não paga nada e você não vai levar 2 minutos para fazer o seu cadastro no site. Fechou? Então faz lá, faz o seu check-in e vá no Canindé, torcedor. O time da Portuguesa precisa de você. Eu sei que você tá irritado, tá bravo com a situação, de como o time jogou mal, tudo mais. Tá irritado? Também tô com você nessa. Mas se você não quer ir pelo time, vai por isso aqui, ó. Vai pela camisa, torcedor. Se você não quiser ir pelo time, vai pela camisa. Porque só a gente sabe, só a gente que torceu todos esses anos sabe como foi duro ver o time sair da Série A pra ficar sem divisão. E quando a gente jogava Copa Paulista, a gente sabe os mata-matas da Copa Paulista, quando os mata-matas a gente queria estar jogando Série D, Série C. Que a gente queria estar subindo, a gente não queria estar disputando aquela competição. E a Série D não é da grandeza da Portuguesa. A Portuguesa tem que estar num patamar muito mais elevado. Mas pra isso acontecer, vai precisar do quê? Da torcida apoiando até o final. A torcida não deixou o time morrer. E não vai ser agora que a gente vai deixar o time pra trás. Então tá irritado? Tá bom, tem todo o seu direito, concordo com você. Tá chateado com a atuação? Também tem seu direito, concordo com você. Mas apoie. Se não for pelo time, se não for pelos jogadores, se não for pelo elenco da Portuguesa, vá pelo clube, vá pela camisa, torcedor. Fechou? Então espero vocês sábado no Canindé e até a próxima análise tática. Tomara que seja da classificação da Portuguesa, torcedor, porque a Portuguesa tem totalmente chance de reverter essa situação, tá? Totalmente. A Portuguesa tem muita chance de reverter essa situação jogando em casa. Fechou? Então até a próxima análise tática, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e fui!